Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Não, galera, eu não sumi. Não, eu não vou parar de fazer podcast. Eu sei que tá todo mundo se perguntando isso. Não se preocupem, eu não vou parar de fazer, gente. Às vezes só vou ter um período muito mais corrido entre um episódio e outro. E infelizmente é trabalho, então eu tenho que dar demandas pro trabalho. Então assim, não, eu não vou parar, talvez eu possa demorar assim entre um e outro, mas não fiquem tristes que eu não vou abandonar vocês. E se um dia acontecer, eu prometo que eu vou avisar com bastante antecedência e eu não vou só sumir de vez. A não ser que eu morra, né? E se eu morrer já é outra coisa. Se eu morrer, eu deixo o episódio gravado pra lançar depois de um ano e falar, gente, morri, valeu, vocês são top. Mas gente, não sumi não, vou continuar aqui fazendo episódios, vão ter ainda muita coisa pra ouvir, não se preocupem, tá bem? Mas já falei demais, bora pro que importa. Eu sou o Bruno Lima. E esse é o Submundo Terror. Submundo Terror Halloween. Vivi minha vida inteira numa cidadezinha no Vale do Jequitinhonha. É um lugar tão remoto que a maioria das pessoas nem sabe que existe no mapa. Só um punhado de famílias e uma mata densa e implacável. Esse lugar não tem bairros, não tem calçadas e definitivamente não tem crianças pedindo doce no Halloween. O Halloween aqui não é um feriado, é um teste. Minha família e os outros que moram aqui, há tempo suficiente para saber, seguem um conjunto de regras na noite de Halloween. Não é tradição ou superstição, é sobrevivência. Aqueles que não seguiram as regras não viveram o suficiente para contar a ninguém. Nossas regras não são apenas sobre trancar portas ou evitar lugares escuros. Elas são específicas com razões enraizadas em eventos sobre os quais não falamos. Meu pai sempre disse que vieram da época da minha bisavó, quando as pessoas vieram para esse lugar e ainda acreditavam nos costumes antigos. Se são espíritos ou algo mais que está lá fora, ou coisas simplesmente velhas demais para nomear. A noite de Halloween, aqui sempre foi um jogo de vida ou morte, e cada regra existia para lhe dar vantagem suficiente para aguentar até o amanhecer. A primeira vez que quebrei uma regra, aprendi porque elas existem e nunca mais vou esquecer. Todo outubro, por volta da segunda semana, as regras eram colocadas na geladeira. Nós vivíamos por elas. Minha família as levava muito a sério, e não apenas no sentido de manter as crianças seguras. Não, essas regras eram para todos. Quebrasse uma, e você colocaria todos nós em perigo. Elas eram assim. Se você ouvir 3 batidas na porta após o pôr do sol, não atenda. Se você ouvir uma única batida forte, abra a porta, mas não olhe para quem está lá. Segure uma cesta de pão fresquinho e espere até ouvir os passos se afastando para fechar a porta. Se você ouvir alguém chamar seu nome na mata, não responda. Se você vir uma figura na linha das árvores usando um chapéu de abas largas, não olhe para ele por mais de um segundo. Se você ouvir correntes sendo arrastadas no chão, polvilhe sal em todos os parapeitos de janela e soleiras das portas dentro de 1 minuto. Se uma vela estiver queimando na janela da velha cabana abandonada no morro, fique dentro de casa, não importa o que aconteça. Essas regras não existiam sem motivo. Elas foram transmitidas porque coisas ruins aconteceram. Pessoas desapareceram, pessoas morreram e coisas estranhas ocorreram. Era simplesmente assim que as coisas funcionavam. Lembro-me de um ano específico, anos atrás, quando a noite de Halloween caiu numa lua cheia. O ar parecia diferente, carregado. Meu pai tinha um senso para quando as coisas iam ficar ruins. Dava para sentir no vale, pesado no ar, como algo respirando no seu pescoço. Papai nos disse para terminar todos os preparativos cedo. Ele instruiu para jogarmos sal nas janelas, parado perto da porta, seu rosto tenso de preocupação. Ele disse que não íamos esperar pelas correntes. Segui suas ordens sem questionar, despejando sal ao longo de cada parapeito e nas soleiras da porta da frente dos fundos. Meu irmão estava assando pão, já antecipando a regra número 2, a que mais odiávamos. Era que nos forçava a interagir com o que quer que batesse, o que quer que tivesse do outro lado daquela porta. Nunca soubemos quem ou o que era, mas sabíamos que se você não oferecesse pão ou se ousasse olhar, não seria bom. No final da tarde, a casa estava fortificada. O pão estava esfriando no balcão, seu cheiro enchendo a cozinha. O fogo estava aceso, queimando baixo, e uma escopeta calibre 12 repousava no colo do papai, como sempre acontecia no Halloween. Isaac, meu irmão mais novo, sentava-se perto da janela, espiando para fora de vez em quando. Tínhamos cerca de 3 horas antes do pôr do sol.
As regras eram claras, tudo de ruim acontecia após anoitecer. Mas a espera era a pior parte. Quanto mais sentávamos ali, mais ansiosos ficávamos. Isaac perguntou se a gente tinha colocado sal suficiente. Papai não respondeu. Ele apenas olhou para a janela, apertando a arma com mais força. Isso era a resposta suficiente. A primeira batida veio logo após anoitecer. Uma única batida, lenta e deliberada. Isaac e eu congelamos, encarando a porta e vendo que estava lá. Papai se levantou, gesticulando para que ficássemos para trás e em silêncio. Engoli em seco, o coração batendo forte no peito. Era hora de seguir a regra 2. Sem dizer uma palavra, papai pegou a cesta de pão do balcão, fresquinho, ainda quente. Ele caminhou até a porta, apanhando uma mão na maçaneta. Ele nos lembrou baixinho, dizendo que não deveríamos olhar. Ele abriu a porta apenas o suficiente para deslizar a cesta pela fresta, seus olhos fixos no chão. O cheiro quente do pão saiu flutuando e pude ouvir um leve arrastar na varanda. Quem quer que seja aquilo ou o que quer que fosse, ainda estava lá fora. Vi um lampejo de movimento pelo canto do olho, uma sombra se estendendo pela varanda, mas não ousei olhar. Papai segurou a cesta para fora, sua mão tremendo levemente. Por algumas batidas cardíacas, não houve som, nenhum movimento e então passos. Passos lentos e pesados recuando na varanda. Ele esperou até que eles desaparecessem completamente, então fechou a porta silenciosamente, trancando-a bem. Isaac soltou a respiração e perguntou por que não deixamos o pão lá fora mais cedo? Por que tínhamos que esperar pela batida? O rosto do papai estava pálido e seus olhos severos. Ele disse que tínhamos que esperar pela batida, e se não atendêssemos a batida, ele iria entrar de qualquer forma. Achamos que tinha acabado. Tínhamos seguido a regra 2 à risca e por um momento parecia que as coisas estavam quietas. Mas aqui, nada fica quieto por muito tempo no Halloween. Isaac foi o primeiro a notá-lo. Ele estava parado no meio da floresta, bem onde as árvores encontravam a clareira. Ele era alto e magro, um chapéu de abas largas projetando uma sombra sobre seu rosto. Ele não se moveu, não fez um som, mas estava lá observando. Isaac suspirou, dizendo que ele estava ali, apontando. Papai não precisou perguntar quem. Ele sabia, todos sabíamos, o homem de chapéu. Papai falou abruptamente para não olharmos para ele por mais de um segundo. Eu olhei, só o suficiente para confirmar que ele estava lá. Uma figura alta e escura, quase se misturando com as sombras das árvores, mas distinta o suficiente para fazer meu sangue gelar. Desviei o olho rapidamente, o coração martelando no meu peito. Nos afastamos das portas e janelas da casa e nos sentamos amontoados na sala. O fogo, nossa única luz. Lá fora, o homem de chapéu permanecia na linha das árvores, imóvel enquanto a noite avançava. Só depois da meia-noite é que ouvimos as correntes. No início era fraco, um som metálico que parecia distante, quase como se pudesse ser o vento, mas ficou mais alto, mais perto, até ser inconfundível. O som de correntes sendo arrastadas pelo chão rochoso lá fora. O rosto de Isaac palideceu. Ele me lançou um olhar de olhos arregalados e aterrorizados, perguntando se tinha sal suficiente. Papai assentiu gravemente e o mandou verificar. Levantei-me lentamente, tentando controlar o tremor nas minhas pernas. Circulei a casa, inspecionando cada janela e moldura da porta. As linhas de sal estavam intactas. Nada as havia perturbado. As correntes continuaram a raspar lá fora, arrastando-se cada vez mais perto. Mas não nos atrevemos a abrir a porta. Não nos atrevemos a olhar. Ficamos dentro, sentados juntos na luz cintilante do fogo, ouvindo o som das correntes até que a primeira luz do amanhecer irrompeu nas janelas. Tínhamos sobrevivido à noite. Um homem de chapéu havia sumido. As correntes pararam. Mas quando a luz da manhã se infiltrou pelas persianas, olhei para a velha cabana no morro e lá estava, uma única vela ainda queimando na janela. As regras são claras. Quando a vela queima na cabana, você fica dentro de casa. Sem exceções, sem desculpas. Mesmo com o sol começando a brilhar e os pássaros começando a cantar, a visão daquela vela me encheu de um medo primal. Temos que esperar até a vela se apagar antes que possamos sair, antes que a noite termine de verdade. E é assim que funciona aqui. As regras não estão lá apenas para serem seguidas, estão lá para mantê-lo vivo. E se você é inteligente e não faz perguntas, às vezes é melhor não saber. O Halloween aqui sempre foi aterrorizante, mas no ano passado foi diferente. Não era apenas a inquietação usual, a ansiedade normal que vinha com o pôr do sol. Quase parecia que as regras não eram mais suficientes. Meu pai estava ficando mais velho, seus movimentos mais lentos, suas mãos um pouco menos firmes. Todos sabíamos, mas ninguém disse nada. Apenas seguimos as regras, como sempre, esperando que fosse o suficiente. Passamos o dia em preparação.
salgando as janelas, assando o pão, o de sempre. Isaac e eu estávamos nervosos, andando de um lado para o outro, verificando tudo. Com nosso pai ficando mais velho, sentimos uma pressão maior para assumir as responsabilidades pelos preparativos. O céu escureceu mais rápido que o normal. Nuvens rolando do oeste, apagando os últimos raios de sol. Quando o crepúsculo chegou, a casa estava em escuridão. Papai sentou-se em seu lugar habitual perto da porta, a espingarda no colo, a cesta de pão saída fresca do forno. Ficou do lado dele. Todos esperamos, nossos corações batendo no silêncio. Eu não parava de olhar para as janelas, esperando ver a figura de chapéu ou ouvir o arrastar das correntes. E então veio uma única batida, alta e deliberada. Papai se levantou, como em todos os outros anos, resmungou para ficarmos parados, pegando a cesta com as mãos trêmulas. Seu rosto estava pálido, mas sua voz era firme. Isaac e eu trocamos um olhar nervoso enquanto o papai se aproximava da porta. Como sempre, eu olhei para o chão, focando em tentar bloquear a sensação de pavor que se instalou em meu estômago. Ele abriu a porta, uma fresta só o suficiente para empurrar a cesta para fora, sem ver o que estava esperando do outro lado. Mas dessa vez, algo deu errado. Quando o papai se inclinou para frente, ele bateu a cesta na moldura da porta e perdeu o controle. O pão caiu, espalhando-se pela varanda. O movimento repentino, o barulho. Sem pensar, eu olhei para cima. Eu olhei para aquilo e eu vi. Não era um homem, não era nada que eu pudesse nomear. Ele estava curvado, alto demais para ser humano. Seus membros eram desnaturalmente longos, sua pele pálida esticada sobre ossos que se projetavam em ângulos estranhos. Seu rosto era afundado como um crânio, com pele branca pálida esticada sobre ele. E seus olhos eram selvagens e largos, largos demais, como se não tivesse pálpebras. Sua boca se abriu de forma não natural. Um buraco negro e escancarado que emitia um uivo horrível e ensurdecedor. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes, como metal raspando contra a pedra, mas pior, ele perfurou meu crânio, fazendo meus ouvidos zumbirem e minha visão embaçar. Antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse sequer gritar, a coisa investiu. Sua mão ossuda disparou, agarrando meu pai pela gola da camisa. Em um movimento terrivelmente rápido, ela o puxou para fora da varanda, arrastando-o em direção à floresta. O som de seu corpo raspando no chão, seus gritos abafados e o uivo horrível da criatura se misturaram em uma cena de puro terror. Isaac gritou primeiro, e eu estava congelado, minha mente incapaz de compreender o que acabara de acontecer. Mas o grito de Isaac me chocou de volta à realidade. Isaac gritou pelo nosso pai, disparando em direção à porta. Eu o segui, minhas pernas tremendo e meu coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Corremos pro ar frio da noite, em direção à beira da floresta, onde ainda podíamos ouvir os gritos fracos do meu pai. Mas antes que pudéssemos dar mais do que alguns passos, eu a vi. A vela, uma única luz cintilante na janela da velha cabana. Meu sangue gelou. Tínhamos saído quando a vela estava queimando. Agarrei o braço de Isaac, fazendo parar, falando para ele olhar para a cabana. Como se fosse um sinal, a porta da cabana de repente se abriu violentamente com um estrondo, como se algo invisível estivesse prestes a irromper. Algo irritado, algo que não deveria ter sido libertado. Gritei que precisávamos ir, puxando Isaac de volta para nossa casa. Nós nos arrastamos para dentro, batendo a porta atrás de nós. Tranquei-a, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia girar a chave. A espingarda ainda estava no chão, perto da cadeira do papai, mas parecia inútil. De que adiantaria contra algo assim? Mas a noite estava longe de terminar. Nós nos aglomeramos na sala, aterrorizados, esperando a próxima regra ser quebrada. Isaac estava chorando, suas mãos tremendo enquanto tentava controlar a respiração. Eu encarei a porta quase esperando que algo arrombasse a qualquer momento. As correntes vieram a seguir. Ouvimos ela chacoalhando no chão, arrastando-se cada vez mais perto. Peguei o saco de sal, me preparando para verificar novamente as linhas de sal que havíamos colocado antes. As correntes se arrastaram até a porta da frente, o tinido metálico ecoando no silêncio. Eu podia ouvi-los logo do lado de fora, raspando contra os degraus de madeira da varanda. Mas eu sabia que o sal iria aguentar. Ele sempre aguentava. Ou assim eu pensava. Isaac foi o primeiro a notar. Tínhamos esquecido de recolocar o sal na soleira da porta da frente depois de termos saído. O vento da porta aberta havia perturbado nossa linha de sal. Logo, quando eu estava prestes a correr em direção à porta para repor o sal, ouvi as correntes e um rangido contra a porta. Soava como se um peso pesado estivesse lentamente se apoiando nela. Sabia que não tínhamos tempo. Comecei a recuar, gesticulando para Isaac ir para o quarto. Isaac gritou quando a porta se abriu violentamente. Corremos para o quarto dos fundos, corações batendo forte, a respiração ofegante. Rapidamente salguei na frente da porta do quarto e verifiquei as janelas. Estava dentro de casa. Sussurrei.
Eu podia sentir uma presença, algo frio e malévolo rastejando pela casa em nossa direção. Não sei quanto tempo esperamos, ou quanto tempo ouvimos as correntes andando de um lado para o outro pela nossa casa. Eventualmente, ouvimos elas voltarem para fora. Lentamente saímos do quarto, fechamos e trancamos a porta da frente silenciosamente. Coloquei uma nova linha de sal na frente da porta e soltei um suspiro de alívio. Estávamos seguros por enquanto. Então ouvimos de novo uma batida, mas não a batida única, e não as 3 batidas. Isso era algo novo, algo que não se encaixava nas regras. Era uma batida rápida e frenética, como se o que quer que estivesse lá fora quisesse entrar agora. Meu coração parou. As regras não cobriam isso. Isaac olhou para mim, os olhos arregalados de terror. O que a gente fazia? Eu não tinha uma resposta. As batidas ficaram mais altas, mais desesperadas. As janelas chocalharam em seus caixilhos e o vento assobiou. O que é que estivesse lá fora estava com raiva, mais raivoso do que qualquer coisa que eu já havia visto antes. Sussurrei, minha voz quase inaudível sobre o barulho. Vamos só esperar até o amanhecer. O resto da noite foi um borrão de terror. Cada minuto parecia uma hora. Cada som fazia meu coração pular na garganta. Não dormimos, não nos atrevemos a nem nos mexer, segurando a espingarda como se fosse nossa última esperança, e chorando silenciosamente pela perda de nosso pai. As batidas da porta nunca pararam. As correntes do lado de fora da casa arrastavam-se para frente e para trás. Um lembrete constante do terror que esperava logo além das paredes. E por tudo isso, a vela na cabana queimava forte, cintilando à distância como um farol da morte. Mas de alguma forma conseguimos. Quando a primeira luz do amanhecer surgiu sobre as montanhas, os sons pararam, as batidas cessaram, as correntes silenciaram, a vela na cabana se apagou. Sobrevivemos mais um ano, por pouco, mas nosso pai nunca voltou. O Halloween no nosso vale sempre foi um teste, mas no ano passado não foi o suficiente. Quebrar as regras custou a vida de meu pai, e tudo está diferente, e não consigo me livrar da sensação que esse Halloween será pior. O silêncio que se seguiu ao amanhecer era mais aterrorizante que qualquer som da noite. A casa estava intacta, mas vazia. Vazia de tudo, exceto do fantasma do meu pai e do peso da minha culpa. Isaac e eu não nos olhávamos. Sabíamos o que tínhamos que fazer. As regras ainda estavam na geladeira, manchadas com respingo de massa de pão seco. Eu arranquei a folha. Isaac perguntou o que eu estava fazendo com sua voz rouca. Eu disse que a gente não podia ficar aqui. O homem de chapéu, a coisa, eles tinham visto nossos rostos. Eles sabiam que quebramos as regras e esse lugar não era mais seguro. Então ele perguntou pra gente ir. E eu disse que só tinha um lugar pra gente ir. A cabana no morro. Isaac disse que eu tava louco e que não podia quebrar as regras. As regras eram pra quando a vela estava acesa. Ela estava apagada agora. E se havia algo que podia nos proteger, aquilo estava lá fora. Talvez estivesse num lugar que até aquelas coisas que temem os medos não conseguissem entrar. A caminhada morro acima foi surreal. O mundo estava quieto, muito quieto, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. A cabana, um esqueleto de madeira podre, parecia observar nossa abordagem. A porta ainda estava escancarada, um convite mudo para a escuridão interior. Entramos. O interior era uma única sala vazia, exceto por uma mesa de madeira no centro, e sobre a mesa, repousando sobre um pano empolerado, estava um livro encadernado em couro, grotescamente familiar. Com as mãos trêmulas, abriu. As páginas não continham as receitas e anotações domésticas que eu esperava. Ao invés disso, eram desenhos, esboços detalhados da criatura de membros longos, do homem do chapéu de abas largas e regras. Dezenas de regras, muito mais do que as que tinham falado pra gente. Meus olhos correram pela página, então eu a vi. Uma anotação numa caligrafia datada de 31 de outubro de 1892. O que estava escrito era isso. O pacto foi firmado. Em troca de proteção do vale contra os antigos moradores, oferecemos um dos nossos a cada geração. Na noite em que o véu se abre, eles batem uma vez, nós entregamos o pão, um símbolo de nossa dívida. E se a oferta for aceita, eles partem. Mas se a oferta for recusada, ou se um deles for olhado diretamente, o pacto se quebra. E o escolhido é levado para restaurar o equilíbrio. O escolhido sempre será aquele que olhou. O preço da curiosidade é a própria alma. O ar saiu dos meus pulmões. Eu tinha olhado. Eu quebrei o pacto. Meu pai não foi arrastado por acaso. Ele foi levado no meu lugar. A criatura não veio por ele. Veio por mim. O sacrifício daquela geração era eu. E então,
vindo da entrada da cabana. Uma voz que eu conhecia tão bem, mas que agora estava carregada de uma frieza ancestral falou: "Eu tentei te proteger, filho." Eu virei-me lentamente. Lá estava ele, meu pai, de pé na soleira, iluminado pelo sol da manhã. Mas algo estava terrivelmente errado. Ele estava intacto, sem um arranhão, e seus olhos não eram mais os dele. Eram escuros, profundos e antigos, como os da criatura que eu tinha visto. Isaac perguntou se era meu pai. Ele não olhou para Isaac. Seu olhar permaneceu fixo em mim. Meu pai disse que o pacto era mais antigo que aquela floresta, e a sua voz era uma camada sobre outra, a dele e de algo mais. Ele disse que não se quebrava impunemente. Alguém tinha que assumir o lugar, alguém daquela linhagem. Ele disse que quando eu olhei para aquilo eu tinha me oferecido, e então ele tinha assumido o meu fardo. Ele estendeu a mão. Eu vi que sua pele ao redor das unhas estava pálida, esticada como a da criatura. Ele disse que eles não eram monstros, eles eram guardiões, e que ele agora era um deles. E que era a vez dele de bater nas portas, de vigiar ali na floresta, para manter nós seguros. O horror entorpeceu minha mente. Meu pai não era uma vítima, ele era o preço, e a custódia daquela maldição agora passaria para a nossa família de uma maneira muito mais íntima e horrível. Com seus olhos negros, ele disse que no próximo Halloween não seria apenas o homem de chapéu que eu veria na floresta, que eu o veria também, e a escolha que eu fiz não poderia ser desfeita. O pacto exigia um novo guardião a cada geração, e o guardião seria aquele ou próximo àquele que quebrasse as regras. Ele deu um passo para trás, fundindo-se com a sombra na porta. Ele disse para eu cuidar do meu irmão e me lembrar que no próximo Halloween, quando eu ouvisse a única batida na porta, que provavelmente seria ele quem estivesse batendo. Small city, quiet streets, a shallow breath, a heavy beat. October whispers, cold and tight. Shadows crawl to steal the night. Bake your bread, bake it well. The scent might cast a fleeting spell. Keep the warmth, the crust, the flame, or lose yourself to that cruel game. Footsteps